Oi, gente, tudo bom? Quem aí não gostaria de ter, né, um passaporte australiano, um green card da vida nos Estados Unidos? Eu acho que qualquer brasileiro no mundo gostaria de ter um passaporte poderoso assim, ter os mesmos direitos que os cidadãos desses países têm. Bom, aqui na Austrália é um processo para você conseguir, né, o visto de residente permanente, ele é um processo possível, tá, para brasileiros, porém ele não é tão simples assim. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a Austrália, ela ainda é um país muito novo, né? E apesar de o país ainda precisar muito da mão de obra estrangeira, o governo australiano, ele é muito exigente nesse quesito cidadania. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para você se tornar um cidadão australiano, você precisa ou investir no país, né? E isso requer que você tenha um poder aquisitivo maior, você vai precisar de mais dinheiro, seja através de um negócio que você abre aqui, ou através de investimento mesmo, ou então você precisa ser um profissional capacitado, né? Você precisa ter uma formação profissional que o governo australiano precisa aqui dentro do país. Existem, então, vários tipos de visto, né, que te dão direito a morar aqui para sempre de forma permanente, tá? Só que assim, para qual deles você vai aplicar vai depender de muitos fatores, né? Depende da sua idade, sua experiência profissional, a sua formação. Então, assim, fica um pouquinho complicado para mim, para eu ir muito a fundo em cada um deles, porque é exatamente por isso, né, gente? Cada caso é um caso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês os principais, né? O que, assim, a maioria dos brasileiros que vêm morar aqui conseguem a residência através desses vistos que eu vou passar para vocês aqui. Só que, gente, é o seguinte. Eu aqui pensando, né, na hora de fazer esse vídeo, e eu poderia chegar aqui simplesmente e passar para vocês assim, olha, os tipos de vistos são esse, te encher de um monte de sigla, um monte de nome, que é o que a maioria das pessoas faz, né, fazer um vídeo assim super informativo e só. Mas aí eu tava pensando, será mesmo que é só isso que você precisa? Porque essas informações, querendo ou não, estão lá, né, gente? Tá tudo lá no site da imigração. Basta você acessar o site, claro, é um site em inglês, é um pouquinho complicadinho, mas você consegue todas essas informações, né? Aí eu fiquei assim pensando, então eu vou fazer assim de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse tema em mais de um vídeo. E nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês tudo que não falaram para mimzinha aqui quando eu vim para a Austrália 3 anos atrás. Então, esse vídeo provavelmente vai ser um dos mais importantes, até mesmo do que os outros vídeos informativos que você vai ver aqui sobre esse tema. Primeiro de tudo, que assim, eu tenho certeza que tem muita gente que pensa assim em morar fora, né, em fazer o intercâmbio e tudo e tal, mas para a maioria dessas pessoas nem passa na cabeça de adquirir um passaporte do país que vai morar, né, por N motivos. Porque acha que é difícil de conseguir, porque acha que é caro, porque acha que leva muito tempo, porque também pode ter aquela sensação, sabe assim, do pra sempre. Ai, mas se eu conseguir o passaporte desse país, eu vou ter que morar pra sempre lá. E não, né, gente? É muito pelo contrário, né? Quando você consegue a cidadania de um país, aí você tem a liberdade, né? Aí você é livre para ir e vir a hora que você quiser. Mas alguns aspectos desses que eu falei são mesmo verdade, né? Realmente não é um processo barato, é complicadinho, sim, e muitos casos leva bastante tempo. Então, gente, o que acontece é o seguinte, eu vou tentar assim ser o mais sincera possível com vocês em relação a isso, tá? Para você conseguir um visto de residente aqui na Austrália, existem assim praticamente duas maneiras que são as mais comuns. Ou você tem uma formação profissional que o governo da Austrália precisa, ou você vai ser sponsorado pelo seu emprego.
Ai, Raquel, mas o que que é isso, né? Ser sponsorado? Isso significa que, assim, você tem que ser registrado, tá trabalhando numa empresa e o seu chefe, ele vai te dar o sponsor, né? Ele vai ter que justificar para a imigração que você é indispensável na empresa e que nenhum australiano pode fazer o que você faz. É basicamente isso. Mas eu vou falar mais detalhadamente sobre o visto de sponsor no vídeo sobre o visto de sponsor, né? O que acontece muitas vezes com a maioria das pessoas, e foi o que aconteceu comigo, é mais ou menos assim. Você vem, né, para a Austrália com visto de estudante e vem para fazer inglês, né? Geralmente as pessoas optam pelo inglês primeiro, por um visto mais curtinho, porque não tem tanta grana assim para já pagar um visto lá de 1 ano, 2. Aí você vem, faz lá o seu curso de inglês, aí acaba o curso, acaba o visto. Você chegou no país, viu que é um país excelente, você quer ficar mais. O que que você vai fazer? Você precisa renovar o visto, você precisa se manter, você precisa estar estudando no país, porque o visto de estudante, você é obrigado a estar estudando o tempo todo do seu visto, né? Então você vê lá e fala assim, então eu vou fazer um curso qualquer, porque eu preciso estar estudando, vou optar lá por um curso mais barato. Então você paga lá a renovação do seu visto por mais, sei lá, 1 ano e meio, 2, né? E você paga um curso qualquer lá. Mas aí, o que que acontece? Se você não pensava em morar aqui, em ter cidadania, tudo antes de vir, a hora que você chega aqui, você vai encontrar um monte de brasileiro que já tá aqui há bastante tempo e já tá correndo atrás, assim, de ter a cidadania, né? Porque a hora que você chega aqui, você percebe que é um lugar excelente para morar, que você quer ter o direito de ir e vir, que os cidadãos australianos têm alguns direitos que você gostaria de ter, né? Acesso à saúde pública, por exemplo, de graça, algumas coisas assim. Então você começa já a ter esses pensamentos, né, de querer ter a residência australiana. Aí, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Que provavelmente alguém vai te falar, então você precisa ir atrás de um sponsor. É fácil conseguir o sponsor? Não. Algumas pessoas conseguem? Sim, algumas pessoas conseguem, várias pessoas conseguem. Mas precisa, assim, de N fatores calharem para você conseguir isso. Inclusive, você também precisa ter uma formação na área que você está trabalhando, né? Seja você ter se formado aqui ou no Brasil. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso também. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso, né? Então, vamos lá, você tá lá atrás de um sponsor que você não consegue, você de repente percebe que você conseguir um sponsor aqui, que você tá estudando num curso que não vai te levar pra nenhuma, né? Aí você tá lá pagando esse curso, né? Tipo, dando dinheiro pro governo para algo que você não vai ter muita coisa ali em troca. A hora que esse curso acaba, você já vai estar na Austrália, sei lá, mais de 2 anos, né? 2 anos aqui. E aí o que que você faz? Você precisa renovar o visto, você quer ainda ficar aqui na Austrália, mas e aí, né? Pagar outro curso? Aí que tá. Ou você continua aí nessa busca eterna aí por esse sponsor que pode nem dar certo, porque você não tem uma formação nem voltada, né, para os empregos que realmente sponsoram, ou então você vai lá e estuda a coisa certa, né? Estuda o que realmente precisa para você pegar a residência australiana. E se você sabe disso antes de você vir para a Austrália, quando você ainda está no Brasil, isso facilita muito a sua vida, né? Por quê, gente? Porque daí, meu amor, você já vem focado na missão. Por exemplo, talvez você tenha uma formação aí no Brasil que você nem sabe que você pode aplicar direto para a residência australiana aqui, direto do Brasil. Inclusive, a cidade que você vai morar também. Você já pode resolver isso antes. Por quê? O visto de sponsor, muitas vezes você tem que estudar e trabalhar numa área que seja regional. Não são todas as cidades da Austrália que são consideradas regionais, são poucas cidades. Então, o que que acontece? Que eu já tive, assim, vários casos de amigos que moravam em cidades que não eram regionais, né? Aí queriam aplicar
aplicar para residência, né, adquirir o sponsor, tiveram que mudar de cidade, vieram aqui para Sunshine Coast, por exemplo, que é uma cidade regional. Para quê? Para ter esses anos de moradia, que você tem que morar pelo menos 2 anos numa regional. Você tem que trabalhar pelo menos 1 ano numa regional. Então, se tiveram que se mudar para uma cidade regional, depois de já estar na Austrália, ó, há mais de 2 anos, entendeu? Para daí eles souberam disso que eu tô falando para vocês agora, e aí tiveram que se mudar para cá para conseguir dar o processo e conseguir a residência dele. Imagina se eles soubessem disso antes, né? Imagina você que tá aí pensando ainda na cidade que você vai morar. Poxa, se eu morar numa cidade que é considerada regional, o quão facilitador isso não vai ser na sua vida. Então, people, o que eu quero que vocês entendam, né, que a minha missão aqui nesse vídeo, que eu já tô até nervosa, aquelas, né? É o seguinte, a sua experiência aqui, ela pode ser completamente outra, né? Que você vai vir para a Austrália e você vai usufruir de tudo que a Austrália tem para te oferecer, que você vai, assim, ter um crescimento pessoal, assim, enorme. Isso você vai ter de qualquer jeito. Mas se você tiver a informação correta antes de você vir, você pode se planejar muito melhor, se programar muito melhor, né? E aí, o que acontece? Ou você vai vir para cá, vai usufruir de tudo isso e depois vai embora bonitinho, feliz da vida lá, falando inglês fluente com todo mundo, ou você vai vir pra cá, curtir da mesma forma, né, conseguir as mesmas coisas e sair daqui bonitinho com o seu passaporte australiano na sua mãozinha. Então, assim, como aconteceu comigo? Alguém me falou disso antes? Não. Por quê? Porque eu olhava os vídeos no YouTube, né? Olhava os vídeos no Instagram, tudo, todo mundo só falava de visto, de não sei o que, não sei o que. Ninguém nunca chegou aqui, Raquel sincera, e tacou a verdade na minha cara. Ninguém nunca fez isso. O que aconteceu? Eu vim pra cá, né? Não tinha dinheiro, paguei um curso de inglês, beleza, fiz, renovei para 2 anos para um curso lá, o super whatever, né? Que não vai me levar em nada na vida, essa. E aí agora, depois de 2 anos, precisei renovar para um outro visto, porque não apareceu nenhum sponsor. E eu também, se aparecesse algum sponsor, eu não tinha nenhuma formação que tá na lista lá do sponsor, porque o sponsor também tem uma lista, né? Você tem que estar lá na lista que o governo precisa de listas que, assim, que são elegíveis para você ser sponsorado. A minha formação lá de administração X não tava em de lista nenhuma. O que aconteceu? Tô aqui renovando visto de estudante, renovando, né? Pagando outros cursos whatever. Por quê? Aí ainda pensei, falei assim, tá, então eu vou parar e fazer um curso, então, para pegar a minha residência. É possível ainda fazer isso? Sim, é possível, né? Pode ser que eu ainda faça, pode ser que eu ainda queira ficar aqui. Mas isso vai levar, no mínimo, para mim, mais uns 5, 6, talvez até uns 7 anos até a cidadania chegar. Então, eu não sei mais, como eu já estou aqui há 3 anos, eu não sei mais se eu quero ficar aqui todo esse tempo. Se eu soubesse disso desde o começo, eu já estaria na metade do processo. Talvez você nem queira, né? Tá dando a mínima aí para ter passaporte australiano, né? Ok, tudo bem, maravilhoso, né? Mas eu acho que ter um passaporte de um país como esse, você não sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe se você vai ter um filho e você vai querer voltar aqui. Imagina seu filho estudando numa Austrália da vida, aprendendo inglês numa Austrália da vida, né? Você não sabe. Então, assim, a sua experiência pode ser outra, né? A minha experiência poderia ter sido outra se eu tivesse tido essa informação. Isso não quer dizer que a minha experiência foi ruim, tá, gente? A minha experiência é maravilhosa. Eu amo esse lugar, sou muito feliz, apesar de eu estar assim pagando esses cursos, tal. Eu acho que a Austrália, ela te paga de volta, né? Assim, você consegue trabalhar aqui enquanto você estuda, o que é maravilhoso. Querendo ou não, eu tenho sim uma experiência muito boa, tá, gente? Só queria deixar isso claro. Mas eu conheço muitos amigos, né, que inclusive foram embora, por quê? Porque não conseguiram um sponsor também e simplesmente cansaram, né, gente, de ficar aqui pagando visto de estudante assim eternamente. Então, assim, para terminar, né, o que você precisa fazer? E depois nos outros vídeos vou falar assim mais a fundo sobre isso. Primeira coisa, você vai entrar lá no site da imigração e você vai, que eu vou deixar aqui para vocês o site qual que é, e vou deixar na descrição do vídeo também.
tá? Você vai procurar lá a Skilled Occupation List, que é a lista com todas as profissões lá que a Austrália, que o governo australiano precisa. Dá uma olhadinha lá e vê se a sua profissão consta nessa lista primeiro de tudo. Se de repente não constar lá na lista, pelo menos já olha essa lista com olhos assim, do que você poderia vir estudar aqui. E você já vai falar para o agente de imigração, olha, eu vi esse curso, tal, qual que é a possibilidade de fazer esse? Enfim, né, gente? Já falei demais. Eu espero, assim, de verdade, assim, no meu coraçãozinho aqui brasileiro, né? Que eu sei que o seu tá aí também aflito, todo preocupado com essa história de Austrália. Normal, também tava. E eu espero de verdade que tenha te ajudado. Se eu falei alguma coisa aqui, comentei assim meio por cima, fica tranquilo que eu vou fazer o outro vídeo, né? Que eu vou falar um pouco mais detalhado sobre essas informações. Mas assim, ó, fica à vontade, me marca aí nos comentários, deixa a pergunta pra mim. Então eu vou assim tentar te ajudar no máximo que eu puder, tá, gente? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, see ya!